não há igual, não há igual. Deixou sua glória pela cruz, venceu a morte, trouxe a luz. Só Ele é Deus, só Ele é Deus. Eu fico sem palavras, perto da glória. Não há outro igual a ti, outro igual a ti. O teu amor é infinito, santo. Boa noite, queridos irmãos, que vocês sejam muito bem-vindos à nossa live agora, nosso momento de louvor, de adoração, de pregação de qualidade, do nosso culto de domingo, nosso culto jovem, né? Vamos dizer assim, culto bem jovem, bem descontraído, que vocês possam sentir a vontade, que vocês se sintam acolhidos onde quer que vocês estejam, que vocês possam se sentir abraçados. E agora vamos cantar o hino com os pés na terra e os olhos no céu, que é assim que a gente deve andar nesse mundo, mesmo passando pelas dificuldades, que a gente possa estar crente que Jesus logo vai voltar, que tudo isso aqui é uma fase que a gente precisa passar para amadurecer a nossa fé, para que a gente possa estar em breve juntos, reunidos, adorando, louvando o santo nome de Jesus na frente dele. Amém? Nós almejamos outro lar, um novo Éden pra morar, pois ficaremos por aqui somente um pouco mais. Esta promessa quero alcançar, custe o que custar, e enquanto espero, sigo confiando no poder que vai me salvar. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou seguindo até encontrar meu Jesus. Lá reinará o amor, finalmente verei e adorarei o meu Rei, meu Salvador. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou seguindo até encontrar meu Jesus. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou seguindo até encontrar meu Jesus. E agora, no mesmo intuito de adoração, de agradecimento em nome de Jesus Cristo, vamos cantar o hino Toque em Minhas Mãos, que a gente possa se sentir tocado por Jesus Cristo, que a gente venha sentir o poder dele emanando no nosso corpo, nesse templo que somos nós, e que a gente venha adorar em espírito e em verdade. Amém?
o som de uma voz comparado ao trovão, o mundo na palma da mão, um grão de areia comparado ao mar, grandeza que eu não posso explicar. Por isso, Senhor, me achego a Ti, prostrado diante do altar. Eu sou pecador, Tu és Salvador, aceita o meu humilde louvor. Levanto as mãos em oração para alcançar Teu trono, ó Pai. Toque minhas mãos, meu ser sorri ao imaginar Tuas mãos a me encontrar. O Deus de toda a glória vindo me abraçar. O som de uma voz comparado ao trovão, o mundo na palma da mão, um grão de areia comparado ao mar, grandeza que eu não posso explicar. Por isso, Senhor, me achego a Ti, prostrado diante do altar. Eu sou pecador, Tu és Salvador, aceita o meu humilde louvor. Levanto as mãos em oração para alcançar Teu trono, ó Pai. Toque em minhas mãos, meu ser sorri ao imaginar Tuas mãos a me encontrar. O Deus de toda a glória vindo me abraçar. Levanto as mãos em oração para alcançar Teu trono, ó Pai. Toque em minhas mãos, meu ser sorri ao imaginar Tuas mãos a me encontrar. O Deus de toda a glória vindo me abraçar. O Deus de toda a glória vindo me abraçar. Agora chegou um momento muito especial no nosso culto, o momento de nós adorarmos a Deus através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Eu separei aqui uma caixinha para que eu possa estar colocando aqui a minha oferta e depois eu passar para a responsável aqui da nossa igreja. Você pode também fazer o mesmo aí na sua casa. Nesse momento não vai passar um diácono aí recolhendo, mas você pode continuar adorando a Deus através da sua oferta e do seu dízimo. Que nós possamos nesse momento adorar a Deus e saber que a obra do Senhor precisa da nossa ajuda, da nossa contribuição para que ela possa avançar e Cristo possa voltar muito em breve.
E agora eu convido você a fazer uma oração comigo nesse momento pelos dízimos e pelas ofertas. Querido Pai que está no céu, nesse momento, Pai, pessoas em vários lugares diferentes, distantes fisicamente, mas aproximados nesse momento, todos juntos aqui, através da internet, que possamos estar todos no mesmo espírito, no mesmo intuito de adorarmos a Ti todos os dias da nossa vida. Nesse momento te entregamos nossos dízimos e nossas ofertas. Pedimos que o Senhor abençoe para que a Tua obra continue avançando. E te louvamos porque a Tua igreja está sendo bem administrada. A Tua igreja não parou e a Tua igreja continua firme e forte na pregação do Evangelho. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Olá, querido amigo, é um prazer enorme poder estar aqui com vocês. Nós estamos em quarentena, continuamos ainda em quarentena, isolamento, mas mesmo assim nós continuamos conectados, através da palavra de Deus e através da oração. E é por isso que eu gostaria de convidar você agora nesse momento a fechar os seus olhos para fazermos uma oração, para conversarmos com o nosso Deus. Senhor nosso Deus, Pai eterno de amor, toda honra, toda glória sejam dados somente a Ti, Senhor. Nesse momento, nós vamos abrir a Tua palavra e que possamos, assim como o salmista Davi, que possamos guardar as Tuas palavras em nossos corações para não pecar contra Ti. Senhor, que também possamos ser bem-aventurados em ouvir, em ler e em praticar as Tuas palavras. Por isso, Senhor, queremos pedir que neste momento o Espírito Santo possa ser o nosso professor. Em nome de Jesus, amém. Querido amigo, você já deve ter se questionado. Será que a igreja que eu frequento, a igreja que eu sou membro, a igreja que eu faço parte, será que essa é a igreja verdadeira de Deus? Sabe, existem milhares de igrejas cristãs, milhares. Dentre essas milhares de igrejas, será que aqui eu frequento, que aqui eu sou membro, será que essa é unicamente a igreja verdadeira de Deus? Bom questionamento, né? E eu vou dizer uma coisa, talvez a base da sua fé possa ser a experiência, possa ser a razão, possa ser a cultura, possa ser a tradição, mas se a base da tua fé for a palavra de Deus, nós vamos aprender que sim, existe um povo, existe uma igreja nos últimos dias e que essa igreja tem uma característica. Então, a primeira coisa que precisamos entender é o que é a igreja. E a Bíblia, ela fala muito bem o que é a igreja. Lá, quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia, lá em 2 Coríntios, capítulo 6 e o verso 16. Nós não vamos ler o verso completo, apenas a metade dele, bem na metade dele. Então, lá em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 16, diz o seguinte, só o trechinho, porque nós somos santuários do Deus vivente. Então, quer dizer que nós somos o quê? Santuários do Deus vivente. E quando nós vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 12, fala sobre a unidade orgânica da igreja, Capítulo 12, verso 12. E diz o seguinte, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, consistem em um só corpo. E aqui vem falando que cada um de nós somos membros do corpo de Cristo, Então, de acordo com os dois versos que lemos, a igreja, o que é a igreja? É o teto, a igreja são as cadeiras, a igreja é o som, a igreja é o ar-condicionado, é o espaço físico. Não, querido. A igreja somos eu
e você, nós somos a igreja. E tem alguns ainda que questionam assim, pastor, mas é tão difícil trazer alguém para a igreja. Nós estamos em período de quarentena e realmente não tem como levar agora nesse momento, né? Mas talvez você já tenha sentido dificuldade de convidar alguém, um amigo ou de repente algum familiar para estar na igreja. Mas espera aí, se nós somos a igreja, então se a pessoa não vem até a igreja, o que a igreja faz? Vai até a pessoa, porque eu e você somos o quê? Somos a igreja. Então aprendemos aqui, de acordo com a Bíblia, o que é a igreja. A igreja somos nós, estamos em período de quarentena, nós não podemos estar nos congregando, né, para evitar aglomerações, mas a igreja ela deixa de existir, por isso não, a igreja somos nós. E mesmo não podendo congregar ali, de poder de repente levar uma visita, ou de estar visitando alguém na sua casa, nós temos aí as redes sociais, nós temos a tecnologia, você pode de repente estar mandando um texto de esperança para alguém através das redes sociais, através de uma ligação, de uma chamada de vídeo. Então, nós somos a igreja. E olha, se nós somos a igreja, né, e a igreja existe, eu e você somos a igreja. Agora, qual o objetivo, né? Qual a missão da igreja? Por que ela existe? Então nós vamos ver agora lá em Mateus capítulo 28, verso 19, já no finalzinho do livro de Mateus, diz o seguinte, olha, Jesus ali, antes de subir ao céu, ele deixou uma missão para a igreja, né? Ele falou o que a igreja deveria fazer. E aqui fala assim, ó, no verso 19, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E olha que promessa linda, eis que sou convosco todos os dias até a consumação do século. Então vimos aqui, olha, fazer discípulos, batizar, ensinar, olha, a função da igreja. Agora, como nós vamos conseguir cumprir essa missão? Lá em João, capítulo 13, mostra como nós podemos e como nós devemos, né, cumprir a nossa missão. João capítulo 13, verso 34 diz o seguinte, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes, sabe o quê? Amor uns aos outros. Então, querido, a igreja, ela existe, somos eu e você, e a igreja, ela existe para que possamos amar, para que possamos amar uns aos outros, para que possamos fazer discípulo, para que possamos batizar, para que possamos ensinar. Então, a igreja, ela tem essa missão, a missão de salvar. Querido, então, vimos de acordo com a Bíblia que a igreja somos nós, eu e você somos a igreja. Nós vimos aqui que a igreja ela tem a missão de amar, de pregar a mensagem de esperança, de salvar, de fazer discípulo. E nós vimos aqui, né, o que é a igreja e a função da igreja. Agora, uma coisa é certa, nós sabemos que estamos nos últimos dias. A gente pode ver aí nas profecias, a gente lê Mateus capítulo 24 sobre os sinais da volta de Jesus e vemos que está perto, está próximo, né? Os sinais da volta de Jesus estão acontecendo. E nós sabemos também, tanto em Apocalipse e Daniel, né, sobre as semanas, né, sobre 1260 dias, e que terminou ali em 1798, a partir dessa data nós estamos no tempo do fim. Então, querido, nós estamos sim nos últimos dias. E a Bíblia ela fala que haverá um povo, uma igreja nos últimos dias, e que essa igreja ela tem uma característica. E nós vamos agora aprender, de acordo com a Bíblia, que características são essas que tem esse povo de Deus nos últimos dias. Lá em Apocalipse, capítulo 10, nós vamos ver a primeira característica. Apocalipse, capítulo 10, verso 10. E diz o seguinte, o próprio João falando aqui, tomei o livro da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel, quando porém o comi, o meu estômago ficou amargo.
nossa, até é um pouco estranho, né? Como alguém pode comer um livro, né? Se a gente for levar de forma literal, e comer esse livro e na boca era como mel, mas quando chegou no estômago era amargo. Mas o que João quer falar com isso aqui? Querido, ali no período de 1840, ali existia um grupo, né, que acreditava que Cristo iria voltar em 1844. Né? Guilherme Miller, ele viu ali nas datas, né, dos 1300 tardes e manhãs, e viu que essa data se terminava em 1844, onde o santuário seria purificado. E eles acreditavam que o santuário, ao ser purificado, ali era uma indicação de que Cristo estaria voltando, né? Que esse santuário seria a terra. E foi doce como mel essa mensagem, porque a mensagem de Cristo iria voltar em breve, e todos ali maravilhados, muitas pessoas começaram a se dedicar totalmente ao trabalho do Evangelho, confessaram seus pecados. Mas então, quando chegou a data de 1844, ali houve um desapontamento, e esse desapontamento foi amargo, né? Amargo. E alguns podem questionar, mas espera aí, como é que o povo de Deus pode surgir de um desapontamento? Aí eu vou lembrar de algo para você. Como foi que surgiu o cristianismo? Os judeus acreditavam que Jesus viria para que Jesus salvasse eles do poderio, né, da tirania de Roma. Eles não entendiam que Jesus estava ali para libertar do pecado, né, para que pudesse dar a vida eterna para todos. Mas assim, os judeus acreditavam que Jesus iria vir e na força iria tomar o poder ali, e os judeus iriam sair sobre o jugo, né, de Roma. E quando Jesus morreu, ali não só os discípulos, né, mas muitas pessoas que acompanharam Jesus, por não entender ali completamente ainda a sua missão, acabaram tendo o quê? Um desapontamento. Mas veja, aqueles que foram fiéis, continuaram firmes em oração, e Jesus, ele ressuscitou, né? Depois ali ao terceiro dia, e teve a oportunidade de ficar ali alguns dias ainda com os discípulos. E mesmo depois que Jesus subiu ao céu, os discípulos continuaram em oração até receber, né, o Espírito Santo, né, e puderam pregar, e naquela pregação milhares de pessoas foram convertidas. E a gente viu, o cristianismo iniciou o quê? Começou com um desapontamento. E essa igreja que viria nos últimos dias, no tempo do fim, ela também surgiria de um desapontamento. E veja, depois desse desapontamento que houve ali com Guilherme Miller, muitas pessoas acabaram, de tão desapontadas, acabaram voltando, né, para suas antigas denominações, outras abandonando a fé. Mas teve um grupo fiel que continuou firme orando para saber o que tinha acontecido, de errado. E com muita oração, estudo da Bíblia, eles viram que não foi a data que estava errado, mas sim o evento. Que o santuário que seria purificado não seria o santuário terrestre, mas sim o santuário celestial. E a partir daí surgiu a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então nós vimos aqui a primeira característica da igreja, da igreja dos últimos dias, ela iria surgir de um desapontamento. Agora, vamos ver agora a segunda característica, né? A segunda característica nós vamos encontrar lá em Apocalipse, capítulo 12, verso 17, bem pertinho aí, né, do capítulo 10, e esse verso é um verso muito conhecido e que diz o seguinte: irou-se o dragão contra quem? Contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então fala que o dragão, que a gente sabe que é Satanás, irou-se contra o que? A mulher, que é a igreja, e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, essa descendência que é a igreja dos últimos dias. E a característica dessa igreja é que ela guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Então veja, uma igreja que surgiria de um desapontamento, uma igreja que guarda os mandamentos de Deus. E aí, a igreja que você frequenta, a igreja que você é membro, que você faz parte, ela surgiu no desapontamento? Ela guarda os mandamentos de Deus?
e ela tem um testemunho de Jesus? Agora veja, o que é o testemunho de Jesus, né? No próprio Apocalipse, capítulo 19, verso 10, fala assim, lá no finalzinho do verso, e o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Querido, a igreja de Deus nos últimos dias também tem o dom profético, e nós acreditamos sim que na nossa igreja existe sim o dom de profecia, o dom profético. Então veja, a igreja que surgiria de um desapontamento, primeira, será que a igreja que você faz parte, ela surgiu de um desapontamento? Sim, né? A igreja guarda os mandamentos de Deus? Sim, os 10 mandamentos. Essa igreja tem o testemunho de Jesus, o dom profético? Sim, tem. Então vimos aqui a característica, né, dessa igreja. E querido, quando nós vamos estudar sobre as igrejas no Apocalipse, né, é muito conhecido as 7 igrejas, né, que logo no início do livro é mencionado, João menciona. E quando nós vemos as primeiras igrejas, né, a primeira igreja que é mencionada mesmo é o Éfeso, né, é um exemplo aqui. E cada igreja dessa, ela representava uma igreja assim da época que realmente existia ali, e essa carta foi feita com a característica, né, para essas igrejas. Mas além de ser uma carta para as igrejas dessa época, ela também tem um outro significado. Cada igreja dessa, ela significa um tempo diferente, né, do povo de Deus. Por exemplo, Éfeso, quando nós vamos ler Éfeso, nós vemos que a característica da igreja de Éfeso, que é a primeira, é justamente a igreja do período, do tempo dos apóstolos, né? No caso, até o último apóstolo ali, que foi João, né? Que foi o único que morreu por morte natural, estava preso ali e tal, mas foi o único que morreu por morte natural, mais ou menos ali até o ano 100. Então, do início do cristianismo até mais ou menos o ano 100, nós temos aí a representação da igreja de Éfeso. E aí vem a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, e muitas dessas igrejas foram muito perseguidas, né? E o tempo foi se passando. E nós temos a última igreja, que é a igreja de Laodiceia, a igreja em Laodiceia. Essa igreja em Laodiceia é justamente a igreja dos últimos dias. Veja, a gente viu as características, que surgiria de um desapontamento, que essa igreja guarda os mandamentos de Deus e que essa igreja também tem um dom profético, que é o testemunho de Jesus. E essa igreja, Jesus deixou uma carta, falou assim, olha, vou deixar uma carta para vocês. E essa carta, ela foi escrita para mim e para você, porque quem é a igreja? A igreja somos nós. E lá no capítulo 3, a partir do verso 14, nós temos aqui o início, né, da carta de Jesus a cada um de nós, a igreja de Laodiceia. E diz o seguinte, ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ele está falando aqui de Jesus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem é frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Querido, aí quando a gente vai ler essa carta, nossa, pastor, que carta forte, né? Esse é o povo de Deus, a igreja de Deus dos últimos dias, e é essa carta que Jesus dá. Mas a carta fala que esse é um povo que nem é quente, nem é frio, mas é morno, né? E fala assim, diz, estou rico, estou abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Sabe? Quantas vezes eles porque eu faço parte desse povo que tem a mensagem de esperança, eu faço parte de um povo que está mencionado na profecia, eu dou meus dízimos, sou um dizimista fiel, dou as minhas ofertas, vou à igreja todos os cultos, sabe, já estou rico, já estou abastado, não preciso de coisa alguma. E sabe o que Jesus responde? És infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. E ele dá um conselho para cada um. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres,
vestiduras brancas para te vestires, a fim que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Queridos, sabe por que Jesus ele deu essa mensagem para a sua igreja? Porque ele responde no verso 19, eu repreendo e disciplino a quantos amo. E sabe por que ele está falando essa mensagem? Porque ele deixou essa mensagem para cada um de nós. Porque Jesus ele nos ama, ele quer salvar a sua igreja. E existe muitos ainda que está na igreja de Deus, entre o povo de Deus, mas que precisa entregar o seu coração verdadeiramente ao Senhor. Que precisa comprar vestiduras brancas, sabe? Como está o meu coração, como está a minha vida espiritual? Né? Será que há pureza no meu coração? Sabe, Deus ele sabe. Será que eu consigo ter o discernimento espiritual, enxergar verdadeiramente o que Deus quer falar ao meu coração? Sabe, eu vou dizer uma coisa, precisamos do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Nós precisamos de uma comunhão diária com Deus. E querido, não sei como está aí a sua rotina, mesmo em quarentena, mas precisamos dedicar tempo à oração. Precisamos dedicar tempo à leitura da Bíblia. Nós precisamos dedicar tempo para estar com Deus, para estar em comunhão. E sabe o que Jesus está falando aqui para a igreja de Laodiceia? É que a igreja de Laodiceia, mesmo sendo o povo de Deus nos últimos dias, é uma igreja que precisa se arrepender, precisa entregar o seu coração verdadeiramente a Deus. E aqui fala, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Mas espera aí, esse verso é muitas vezes utilizado para aqueles que estão fora da igreja, né? Muitas vezes a gente gosta de utilizar em pregações, principalmente em apelo, né? Ah, porque o Senhor está à porta do teu coração batendo. Mas veja, a priori, né? A princípio, quando essa mensagem foi escrita, ela foi escrita não para quem está fora, mas para quem está onde? Dentro, para quem está na igreja. Então, o que isso quer dizer? O que isso quer dizer, querido irmão? Isso quer dizer que existem pessoas que fazem parte da igreja, né, do povo de Deus, mas que precisa entregar seu coração verdadeiramente a Deus. E aqui fala, olha, eu repreendo e disciplino a quantos amo, você, pois, zeloso e arrepende. E ele está batendo na porta do nosso coração agora, querido. Está batendo na porta do teu coração. Nós precisamos nos entregar verdadeiramente a Deus. Nós não sabemos os dias de amanhã, sabemos que Cristo está perto de voltar. Mas será que nós estamos preparados? Será que nós estamos preparados para o encontro com Cristo, nas nuvens, viver eternamente com Ele? Será que tem algumas coisas que precisam ser melhoradas, ser mudadas? Será que eu preciso de ter uma comunhão mais íntima com Deus, querido? E eu vou dizer uma coisa para você e a sua família, sabe? O maior dos evangelistas ali, Noé, porque Noé salvou a sua família. E como está a sua família? Querido líder da igreja, como estão os teus filhos? E a sua esposa? Sabe? Querida irmã, como estão os teus filhos? E agora, o apelo que eu faço é que a gente se preocupe sim com a nossa vida espiritual. A salvação ela é individual, mas veja, eu preciso me preocupar com a minha família, com a salvação da minha família. E como está a tua família? Sabe, é algo que precisamos ficar atentos, nos questionar. E sabe qual a melhor forma de ensinar? É através do exemplo. E como você tem dado esse exemplo em casa, sabe? Se nós somos a igreja, sabe o lugar mais difícil de ser a igreja, o reflexo de Cristo, é na casa. Porque em casa não dá para você esconder, não dá para maquiar, sabe? Em casa você é você mesmo. E querido, e se tem coisas que precisam ser melhoradas, se a igreja que você está representando para as outras pessoas não está sendo a igreja, sabe, que está refletindo a Deus, que possamos, assim como Jesus está falando aqui, que possamos comprar vestiduras brancas, que possamos estar enriquecido com ouro espiritual, que possamos ter o colírio, sabe, esse colírio que vem do Espírito Santo,
que possamos buscar em comunhão que a intimidade, nossa intimidade com Deus nossa comunhão, né, que possamos buscar isso cada dia mais em oração, no estudo da palavra. Querido, há alguns anos eu tive a oportunidade de participar de um retiro espiritual da família. E na época, né, jovem ali, eu estava com os meus 18, 19 anos. E olha, foi uma experiência maravilhosa, porque eu nunca tinha participado de um retiro espiritual da família. Era um retiro focado para a família. E tinha palestras para adolescentes, né, para os filhos, tinha também para os pais, para os casais, né? E ali tinha palestra para toda a família. E ainda lembro do lugar, um lugar muito bonito, muito arborizado, gramado assim bem verdinho. E tinha os chalés, né? E ali eram divididos. Algumas famílias ficavam em alguns chalés, né? As famílias menores. E também tinha os chalés onde ficavam os meninos, né? E outros chalés que ficavam as meninas. E eu fiquei no chalé onde estava ali com os amigos, né? E eu lembro do programa Dia de Sábado, foi uma maravilha. E pudemos estar ali, vimos as palestras, oramos, tocamos, cantamos. Teve uma pregação lindíssima no sábado pela manhã, à tarde também mais palestras. E à noite, né, para quem sabe, eu gosto muito de música, né, tanto do tocar piano como tocar violão. E ali estava com os amigos, tocando música, conversando. E a conversa foi passando tempo, a gente foi se empolgando na conversa, até que ficou muito tarde e já era hora de dormir, de recolher. Falou, todo mundo tem que dormir agora. E aí a gente foi todo mundo para o chalé para dormir. Aí a gente ainda ficou conversando bastante ali, né, até as altas horas, e fomos dormir bem tarde. Bem, logo cedo de manhã ia ter o café da manhã, e ia ter a parte devocional e logo depois a parte de lazer, né? Mas, bem, eu como tinha dormido tarde, fui ali acordado pelos meus amigos, né? E falo assim, Emerson, acorda, acorda. Lá em João Pessoa, né, meu apelido me chamou de Mercinho, né? E alguns chamam de Emerson, outros não chamam de Mercinho. E, Mercinho, acorda. Rapaz, tu vai perder a hora do café da manhã, vai logo, tal. E ali eu com muito sono ainda, tal. Aí a primeira coisa que eu fiz, sabe o que foi? Foi me ajoelhar e orar a Deus. Vocês acham que eu fiz isso? Fiz nada. A primeira coisa que eu fiz foi me levantar para não perder o café da manhã. E na minha janela, o chalé tinha umas janelas, e eu coloquei a minha toalha bem aberta ali no chalé, para que pudesse enxugar, né, por causa do sol e tal. E então eu puxei minha toalha, né, porque eu iria ali tomar um banho rápido, escovar os dentes, fazer a parte de higiene pessoal para tomar café. E ali eu fui rápido, apressado, e quando eu puxei minha toalha, eu não fazia ideia que ali seria um dos piores momentos da minha vida, querido amigo e irmão. Isso mesmo. Como é que uma puxada de toalha pode ser algo terrível, né? Mas vocês vão saber por quê. Porque na hora que eu puxei a toalha, lá na toalha tinha um inseto. Até hoje eu não sei que tipo de inseto era esse, né? Se era um tipo de maribondo, se era um tipo de vespa, eu sei que ele era venenoso. E na hora que eu puxei, esse inseto picou bem na minha testa. E quando picou na minha testa, olha que aconteceu algo terrível. Meu corpo todo, sabe, se contraiu. Você tá vendo assim, né? Eu sou um pouquinho meio marronzinho, eu fiquei branco, e o coração começou a pulsar muito rápido, de forma muito rápida, e não parava de pulsar, e eu olhei o que está acontecendo comigo, e eu não sabia o que estava acontecendo, fiquei muito preocupado. Aí peguei a água ali, fui no banheiro correndo, coloquei água no rosto, coloquei nos lábios, e o coração não parava de pulsar forte, e para piorar a situação, eu também fiquei sem enxergar. E ali eu parei, e cada vez mais eu ficava tonto, sem força, e falei para meus amigos que não estava bem, que algo estava de errado. E foi quando eu parei e pensei, rapaz, será que agora é o meu último momento? Será que agora eu vou morrer?
E eu não estava bem realmente ali, estava uma situação muito difícil, meu coração começou a pulsar, e eu disse, agora, Senhor, o que eu vou fazer? E sabe, querido, eu orei a Deus, Senhor, eu não estou preparado para morrer, sabe? Eu sei que eu cresci na igreja, mas naquele momento, querido irmão, minha vida espiritual eu estava vendo de aparência. Nunca havia saído da igreja, mas estava ali, não era de aprontar, mas sabe, vendo um cristianismo ali, só ir para a igreja, cantava, sabe, participava dos bravadores, mas não tinha me convertido verdadeiramente, não tinha entregado meu coração verdadeiramente para Deus. E falei com o Senhor, Senhor, não me deixa ir agora, me dá uma segunda chance, porque se eu for agora, eu não vou estar salvo. Senhor, se o Senhor me ama, me dá uma segunda chance. E eu sei, querido, que depois dessa oração, eu sei que chamaram alguns profissionais que estavam lá, chamaram minha mãe também, para ver como eu estava. E eu fui voltando, retornando, a pulsação foi voltando ao normal, a vista, né, foi voltando, e aquela sensação ruim de mal-estar foi passando aos poucos. E uma coisa é certa, foi a partir daquele momento que eu parei para analisar sobre a minha vida e disse assim, ó, não tem como a gente deixar para depois, porque amanhã pode ser muito tarde. Nesse instante, se eu não tomar decisão, pode ser muito tarde, sabe? E naquele momento eu disse, Senhor, eu quero ser diferente, eu quero fazer diferente. E foi a partir daquele momento que eu disse assim, eu quero aguardar a volta do Senhor, mas também eu quero apressar a volta do Senhor. E foi aí que eu decidi ser um pastor. E olha, a melhor coisa que podemos fazer é colocar as nossas vidas nas mãos do Senhor. Então, querido, não sei como está a tua vida, não sei, talvez, não sei, de repente você está aí até com coronavírus, não sei, ou com alguma suspeita, né? Ou você está preocupado aí, ou de repente com algum problema de saúde sério. Sabe, querido, não deixe para depois. Amanhã pode ser muito tarde. Eu creio que você ainda tem muito o que viver. Você tem muito ainda o que fazer para a obra de Deus. Deus quer te usar grandemente como um instrumento nas mãos dele, mas precisamos entregar os nossos corações. Eis que ele está à porta batendo nos nossos corações e precisamos abrir. Você precisa abrir a porta do teu coração. Então, querido, você está agora na sua casa. O apelo que eu faço é, sabe, se você sabe que precisa verdadeiramente ainda se converter a Deus, que você precisa ter um reavivamento com Deus, que você precisa ter uma comunhão mais íntima com Deus, sabe? Eu quero convidar você agora a fazer uma oração e que possamos ser totalmente sinceros com Deus e entregar os nossos corações a Deus. Sabe por quê? Porque no momento em que entregarmos o nosso coração a Deus, nós vamos ter a certeza que nós vamos ter uma grande recompensa. E sabe qual é a recompensa? Está lá no verso 21, lá do capítulo 3 de Apocalipse, fala assim, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Querido, nós temos um céu, a eternidade para estar com Jesus. E Jesus está... sabe por que essa mensagem ele deixou para cada um de nós? Porque Ele nos ama. Ele disciplina aqueles que Ele ama, porque Ele quer salvar cada um de nós. E lamentável, tem muitos que estão na igreja de Deus, mas não são a igreja de Deus. Entendeu? Muitos estão na igreja, mas não são a igreja de Deus. E precisamos mudar, precisamos ter uma comunhão mais íntima com Deus. Precisamos nos converter verdadeiramente a Deus. Então, querido, o apelo que eu faço, entrega teu caminho ao Senhor, sabe? Entrega verdadeiramente, não deixe para depois. Seja sincero com Deus, Senhor, eu sou pecador, sou falho, estou vendo de aparência, mas eu quero mudar, eu quero fazer diferente. Eu quero fazer a tua vontade. Então perdoa os meus pecados, Senhor, e transforma o meu coração. Que esse seja o seu desejo, que esse seja o nosso desejo como igreja, que possamos, ter essa comunhão verdadeira e mais íntima com Deus e que também possamos cumprir a nossa missão, que é amar
e levar essa mensagem de esperança a todos que pudermos, né? A todo mundo e a toda a nação. Então, meu querido, vamos fazer uma oração agora. Feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, Pai eterno de amor, nós entendemos, ó Pai, não temos dúvida que essa é a igreja, esse é o povo, essa é a igreja profética que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. E nós fazemos parte dessa igreja, mas essa igreja, ó Pai, precisa se arrepender, precisa de um reavivamento espiritual e nós somos essa igreja. Por isso, Senhor, entregamos os nossos corações a Ti, ó Pai. Sabemos que o Senhor está batendo na porta dos nossos corações e nós abrimos sim, ó Pai, que o Senhor possa fazer morada em nossas vidas, que o Senhor possa restaurar, ó Pai, os nossos corações e que o Senhor possa perdoar, ó Pai, os nossos pecados. Venha abençoar, ó Pai, as famílias. Nós estamos passando um momento difícil, um momento de crise, mas que nesse momento possamos lembrar que existe um Deus que nos ama, que está ao nosso lado, cuidando de cada um de nós também, das nossas famílias. Por isso, Senhor, entregamos a vida de cada um que está assistindo agora essa mensagem. Entregamos a vida da nossa igreja, Pai, em Tuas mãos, as nossas vidas. Que seja feita a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, que Deus te abençoe e não tenha dúvida que este é o povo e esta é a igreja. Até mais.